Muito bom dia, seja bem-vindo, seja muito bem-vinda à celebração da Fonte São Paulo. Meu nome é Eduardo, sou ainda seminarista dessa igreja, espero que por pouco tempo, e tenho o privilégio e a responsabilidade de compartilhar com você a palavra de Deus nessa manhã. Você que nos visita, seja muito bem-vindo, é uma alegria e um privilégio ter você aqui, e espero que você se sinta bem recebido pela nossa comunidade. Nos últimos domingos, nós tivemos uma série de mensagens sobre educação de pais. E fomos incrivelmente abençoados por ela, e eu espero que você tenha sido como eu fui. Se você perdeu essa mensagem, se você deseja revisitar essa mensagem, eu sugiro a você que procure no YouTube da Fonte São Paulo, no Spotify. Lá você vai encontrar as últimas mensagens da nossa série. Mas hoje eu tenho o privilégio de iniciar com vocês uma nova série chamada Perseverança, a mensagem de 2 Timóteo para tempos desafiadores. Nós vamos mergulhar na carta do apóstolo Paulo, talvez não, certamente a última carta dele que nós conhecemos, talvez não necessariamente seja a última que ele tenha escrito, mas certamente a última que chegou às nossas mãos. Nas próximas semanas nós vamos mergulhar nessa carta, nós vamos acompanhar esses escritos e perceber como nós podemos ser edificados por ela, alimentados pela palavra de Deus, ainda nos nossos dias. Do que é feita a vida cristã? Como é a caminhada, a jornada, os caminhos daqueles que são chamados para serem discípulos e servos de Cristo? Se você olhar bem ao seu redor, você vai ver diversas opiniões sobre como é essa vida. Alguns dirão que a vida cristã é repleta de bênçãos, de alegrias, de oportunidades emocionais e espirituais de desfrutar da bênção de Deus. Outros vão dizer que a vida com Jesus é repleta de vitórias, e basta que nós desenvolvemos uma nova mentalidade espiritual ou dissermos certas palavras, a nossa vida será milagrosamente virada do avesso e então enfrentaremos flores, bênçãos e vitórias após de vitórias. Mas se você caminha com Jesus há algum tempo, você já deve ter percebido que a vida com Deus e a jornada com Jesus é maravilhosa, mas ela não é fácil. Todos nós sabemos que, de um lado, nós desfrutamos da experiência de amar a Deus, de experimentar o seu amor, de sermos recebidos e seguros na sua palavra, reconhecendo o seu poder, presença e segurança. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos ser corajosos, perseverantes, diante das dificuldades que certamente virão, mas também diante das nossas próprias fraquezas. Isso nos leva a dizer que a vida com Jesus tem um sabor agridoce. Você deve ter experimentado isso. De um lado, experimentar uma alegria indizível e incomparável, mas também ter passado por vales profundos da aflição. E quem sabe, ter experimentado as duas coisas ao mesmo tempo. Até que nós sejamos chamados para viver com Cristo eternamente com Ele. Haverá momentos onde nós vamos perceber que o crescimento em maturidade às vezes passa pelo sofrimento. Que o doce convite de Cristo para segui-lo demanda perseverança. Que o amor que recebemos dele muitas vezes precisará se converter em perdão a outros que nos machucam, às vezes dentro da própria comunidade de fé. Nós vamos perceber que a mensagem de salvação, alegria e paz do Evangelho vai nos levar a pagar o preço da rejeição e da perseguição, se necessário. E ainda assim, desfrutarmos no coração uma segurança inexplicável. É como se ouvíssemos internamente em nós o próprio Mestre repetidamente dizendo ao nosso coração: filho, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo.
É diante desse paradoxo da vida cristã que nós encontraremos o apóstolo Paulo na sua segunda carta a Timóteo. Essas são mais do que as últimas palavras dele que chegou até nós. Mas nessas palavras encontraremos preservadas tanto um testamento quanto uma convocação. Nas próximas semanas nós veremos que, como um testamento, essa carta reflete o coração sem filtros de um homem de Deus, no fim de sua vida. Alguém que escreve um testamento para que a mensagem do Evangelho perpetue não só durante a sua vida, mas por toda a eternidade. Encontraremos um homem numa situação muito diferente das que nós vimos nas suas histórias, cheias de reviravoltas nas suas viagens missionárias. Não. Em 2 Timóteo encontraremos um homem idoso, sozinho, humilhado, preso como um malfeitor numa masmorra escura e úmida, e percebendo que dificilmente sairá dali com vida. Nós veremos a realidade de um homem que pregou para multidões, que deu a sua vida para os seus amigos, mas que agora experimenta o abandono da maioria deles. Um homem que soube que é ter fartura, mas que agora implora para que alguém traga pelo menos uma capa para ele se proteger do frio. Mas apesar de todo esse sofrimento, nós não veremos um homem fraquejando ou praguejando contra a mensagem do Evangelho que o levou às cadeias. Não, muito pelo contrário. 2 Timóteo é uma convocação. E embora milhares de anos tenham se passado, essa carta continua sendo usada por Deus como encorajamento para todos nós em tempos de dúvidas, de perseguições e de sofrimentos. Um chamado para todos nós guardarmos e vivermos esse Evangelho com coragem e perseverança. Um convite para proclamarmos a graça que recebemos e a sofrermos por ela, se necessário, e mantê-la pura para gerações que virão depois de nós. E nos momentos, ainda que pensarmos em desistir, nós ouviremos ao menos 4 vezes Paulo nos dizendo nessa carta: filho, eles podem, você não. Nessa série, por diversas vezes, vamos encontrar nas fraquezas e desafios de Timóteo as nossas próprias dificuldades. Mas nós também encontraremos, por diversas vezes, o mesmo Cristo que conduziu durante séculos homens e mulheres a uma caminhada de perseverança e maturidade na fé. Então, nessa manhã, nós vamos nos debruçar sobre um pequeno trecho, o primeiro trecho no primeiro capítulo dessa carta, e perceber como Paulo exorta os seus discípulos a manter viva a chama do poder de Deus, que afasta o medo e a vergonha. Leia comigo o texto que está exposto. Paulo, apóstolo de Cristo, Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem sirvo com consciência limpa, como serviram os meus antepassados, ao me lembrar constantemente de você, noite e dia nas minhas orações. Eu lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Eu recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor e nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação do nosso Salvador Cristo Jesus.
Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Deste Evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre. E por essa causa eu também sofro, mas eu não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. E estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Vamos orar. Deus, nós nos debruçamos agora diante da Tua palavra, Senhor, e te pedimos que o Senhor sopre sobre nós o Teu sopro. Que o Senhor derrame em nossos corações, ó Deus, o Espírito que nos ilumina, que nos atrai para a Sua palavra, que nos aponta o nosso erro e nos direciona para mais perto de Ti. Senhor, nos ajude na reflexão dessa manhã, nos guarde e nos guie para aprendermos mais sobre a Sua palavra. É o que nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu aceito, mas não entendo. Eu aceito, mas não entendo quem não gosta de churrasco. Aceito, tá bom? Não entendo. Você já provou o churrasco do Andrezão? Maravilhoso. Já provou o churrasco do Amir? Ore para que o Senhor te dê esse privilégio um dia. É maravilhoso. É maravilhoso. O churrasco é uma bênção não só pela carne saborosa, aquela coisa incrível que Deus nos deu, presenteada, mas por tudo que ela proporciona. Pela reunião, o momento, as conversas, o tempo juntos, desfrutando da alegria que é poder experimentar aquele momento. E todo o processo é uma bênção de Deus. Você ir até o supermercado, escolher a carne, trazer ela, preparar a churrasqueira, todo esse processo é uma dádiva do Senhor. Menos lavar a grelha. Eu acho que lavar a grelha vai ser um castigo eterno para aqueles que não conhecem a Jesus. Eles vão ter que constantemente lavar grelhas, eternamente. Mas se existe um momento no churrasco e na nossa cultura do churrasco que separa meninos e homens, é o momento de acender a churrasqueira. Todo menino, um dia ele vai aprender isso. Ele vai ser levado a aprender a acender a churrasqueira. E não me venha com esses auxílios da modernidade, não. Acendedor elétrico, churrasqueirinha refratária, você aperta o botãozinho e a churrasqueira atende. Não. Para acender a churrasqueira, você vai usar pão velho, óleo de cozinha, vai pegar uma tampa de panela toda amassada lá da esposa e vai ficar abanando aquele negócio eternamente. Acender fogo de churrasqueira é uma arte. É uma arte. Durante vários anos no seminário, a nossa churrasqueira foi um fogão velho que alguém tirou de um lixão. Alguém teve a brilhante ideia de pegar um fogão, retirar a parte de trás, retirar a parte da frente, retirar a parte de cima e fazer daquilo a nossa churrasqueira de linguiça. É churrasqueira de linguiça porque o seminarista não consegue comprar carne mesmo. Então era o mais perto que a gente conseguia de um churrasco. Mas acender aquela churrasqueira exigia muito jejum e oração. Eu não sei se era por conta da distância da brasa com a carne, imagina, aquilo era um fogão. Eu não sei se pelos lados que o vento entrava naquele negócio, eu não sei se ela tinha um espírito próprio, não sei. Mas manter o fogo daquele negócio aceso era impossível. Toda hora batia um vento que apagava aquele bendito fogo. A luta nossa naquela churrasqueira não era para deixar a carne não queimar. Era para manter o fogo aceso. Era para conseguir assar a carne. Porque imagina a distância da brasa do fogo. Não era uma brasinha, tinha que ser um fogo para a gente conseguir fazer o churrasco. Aquilo tinha que ser alto. Devidas as proporções, quando Paulo começa essa carta, ele escreve para o seu discípulo amado, alguém a quem ele tinha um apreço muito especial, uma convocação para que uma certa chama fosse mantida acesa. Não era uma chama visível, mas uma chama interna,
que precisava continuar ardendo no coração daquele jovem. Uma chama que foi despertada pelo próprio Deus, a qual o Paulo chama de um presente, de um dom. Um presente dado a ele de anunciar a Cristo com coragem e de sofrer pelo Evangelho. Um presente de ser chamado uma testemunha, um discípulo, um líder, alguém separado do mundo para anunciar e permanecer firme na vontade, na verdade e na justiça de Deus. Porque naquele momento havia ventos que certamente estavam tentando conter as chamas daquele chamado. As chamas dessa missão que Timóteo tinha recebido, e acredite, não eram poucos. Havia ventos externos tentando apagar aquela chama. Uma perseguição enorme contra os cristãos tinha começado. Havia acontecido um incêndio que havia devastado boa parte da cidade de Roma, e a paz que os cristãos até então gozavam se transformou em uma perseguição intensa. Estavam culpando os cristãos por aquilo. Uma perseguição se inicia e se intensifica até o ponto que corpos de cristãos eram pendurados no madeiro e usados para iluminar a cidade durante a noite. O cristianismo se torna uma religião ilícita em todo o império. E os apóstolos, aqueles que seguiram a Jesus, estavam longe. Outros já tinham sido martirizados, o próprio Paulo agora está preso como um criminoso. E todos sabem que dificilmente, devido às circunstâncias, ele vai sair dali. Conflitos internos dentro da igreja, gente se infiltrando, trazendo heresias, a pressão judaica sobre a própria igreja, difundindo conflitos. A impressão era de que, humanamente falando, o cristianismo estava à beira da aniquilação. O que vai ser do evangelho? Quem vai conseguir se levantar e permanecer fiel durante esses períodos? Quem é um candidato a prosseguir diante dessas circunstâncias? Timóteo era um deles. E, embora ele fosse um pastor amado e fiel, que tinha caminhado com Paulo durante muitos anos, essa era uma responsabilidade muito maior do que ele poderia carregar. Timóteo era um jovem. Entre 30 a 35 anos, o que naquela cultura, inclusive, o tornava incapaz para liderar essa posição que era confiada a ele. Era alguém limitado a frequentes enfermidades físicas. Alguém de saúde frágil e debilitada. Alguém que tinha um temperamento tímido, introvertido, que frequentemente relutava diante de tarefas difíceis, lutava contra o seu próprio medo e insegurança. Era uma missão impossível ainda mais para ele. E essas pressões, externas e internas, faziam com que esse homem se sentisse inseguro, com medo, hesitante diante dessa difícil missão. Não é à toa que quando Paulo começa essa carta, ele escreve como quem tenta fazer Timóteo voltar a si, tirando ele de sua própria agonia. Perceba que por 4 vezes nesse parágrafo, Paulo faz um exercício de memória. Paulo repete, lembre-se, Timóteo, lembre-se, convidando ele a fazer um exercício de memória da presença da fidelidade de Deus na vida dele. E ao menos 3 aspectos ficam claros para nós nesse exercício. Paulo lembra Timóteo que a fé que ele carrega não começou com ele. Começou com Paulo, a quem agora orava por ele constantemente, mas antes mesmo de Paulo, desde os seus antepassados, Deus está agindo no meio do seu povo. Não é a primeira vez que a fé está à beira da aniquilação. Paulo diz, Timóteo, lembre dos seus antepassados, lembre de Abraão, de Isaac e de Jacó, o quanto Deus tem preservado o seu povo, mesmo diante da idolatria geral da nação. Mas Timóteo, olhe ao seu redor. Lembra da sua mãe, da sua avó, pessoas que instruíram você desde pequeno. Inclusive, muito provavelmente, o seu pai é alguém não convertido, mas sua mãe e sua avó suportaram os pesos do evangelho para trazer essa mensagem até você. É como se ele dissesse, Timóteo, lembra quantas vezes você ouviu sua mãe e sua avó chorando? Quantas vezes você viu elas orarem por você? Quantas provas você teve na sua casa da fidelidade e da presença de Deus ao seu meio?
Ainda assim, tudo isso poderia não passar de uma fé vaga, uma fé externa, se Timóteo não reconhecesse aquilo que Deus já tinha feito no próprio Timóteo. E então, Paulo diz: Timóteo, eu me lembro das suas lágrimas quando nós nos despedimos. Já chorou na despedida de alguém? Talvez naquele momento Timóteo não tinha certeza se viria o seu amado mestre de novo, e então ele chora por amor. Um amor sincero àquele que o trouxe à fé. Uma fé que não era fingida. Uma fé que não era um fingimento. Era uma fé sincera. É como se Paulo dissesse: Timóteo, seja lembrando de você nas minhas orações noite e dia. Seja pelas lágrimas, seja nas diversas recordações que nós tivemos na nossa caminhada juntos. Seja pelo exemplo e pela instrução dos nossos antepassados. Timóteo, eu dou graças a Deus por isso. Eu agradeço a Deus, e esse ponto é extremamente significativo. Paulo está reconhecendo de que todas essas coisas foi Deus quem fez em Timóteo. Foi Deus agindo naquela vida. E por isso esse dom de Deus, esse Espírito que foi dado não só a Timóteo, mas a todos os que estão em Cristo, não é de covardia. E Paulo usa aqui uma palavra difícil. Uma palavra que era usada frequentemente para aquelas pessoas que diante de uma batalha, diante de uma luta com a espada na mão, vê um exército muito maior e treme, fraqueja as pernas. Não, Timóteo, não foi esse presente que você recebeu. Mas o Espírito que habita em você é um Espírito de poder. E esse Espírito te capacita a fazer o que Deus pede que você faça. Timóteo, Deus nos dá desafios, mas Ele deu o poder para que você os realize. Esse Espírito que habita em você não é de covardia, mas é de amor. O amor que lança fora o medo. O amor que, movido pelo amor aos outros, pelo desejo de ver os outros alcançados, pelo desejo de ver os outros cuidados pelo Evangelho, lança a vergonha, lança o medo para trás e vai em direção e sacrifício próprio. Não um espírito de covardia, mas de equilíbrio, de mansidão, de domínio próprio, que nos coloca em pé diante das adversidades e nos sustenta. É como se ele estivesse dizendo: Timóteo, eu sei que as coisas parecem difíceis ao seu redor. Eu sei. Mas, meu filho amado, se lembre que esse Deus não chegou agora. Veja o que Ele tem feito na história. Veja o que Ele tem feito nas pessoas ao seu redor. E antes de tudo, veja o que Ele fez em você. Ele te deu um dom, um espírito. E não foi timidez que você recebeu. Foi poder, amor, equilíbrio. Timóteo, mantenha essa chama acesa. Esse entusiasmo, essa coragem e fervor por testemunhar o Evangelho e seguir como um discípulo de Cristo. Querido, não pense que esse perigo de que ventos diminuam o fogo do nosso chamado, a chama do Espírito que habita em nós, seja exclusivo de Timóteo. Nós vivemos em um tempo de extremas pressões culturais. Nós vivemos em um tempo onde falar livremente sobre o Evangelho, onde defender a palavra de Deus, onde seguir e se identificar como discípulo de Cristo, vai, na melhor das hipóteses, te deixar em situações desconfortáveis. Na pior, você vai sofrer por isso. Nós também vivemos em um mundo onde líderes caem, onde pessoas que nós admiramos, de repente, são pegas e encontradas em pecados graves, e nos deixa céticos quanto à fidelidade e a santidade da igreja nos nossos dias. Nós também vivemos em um tempo de problemas internos, onde dentro da igreja o Evangelho parece que se dilui, trocado e substituído por promessas baratas que não correspondem ao que Cristo nos deu.
Se algo que é comum a todos nós é que nos momentos de maior dificuldade das nossas vidas, nós nos esquecemos de quem nós somos em Cristo e do que Ele deu por nós. São como ventos, como uma tempestade no nosso coração que nos traz o medo, que nos traz a insegurança, que nos tira da nossa paz e tentam apagar a chama do dom de Deus em nós. E esses ventos, pouco a pouco, diminuem, embora nunca apaguem a presença do Espírito em nós. Torna ela mais fraca, encolhida diante das pressões da vida. Eu me lembro quando nosso segundo filho ou nossa segunda filha estava perto de nascer. Nós tínhamos passado poucas e boas com o primeiro. O pai de primeira viagem, vocês sabem, o filho é um sobrevivente. Ele sobrevive pela graça e bondade do Senhor. Porque não vem com o manual de instruções, não é? Mas no segundo filho, o que acontece? Deixa com a gente, né? Somos craques. A gente olhava para um para o outro e dizia, calma, nós temos um plano. Vai dar tudo certo, a gente sabe o que vai acontecer. Já passamos por isso uma vez. Senta aqui, vamos planejar. Pegamos um quadro branco, criamos uma estratégia de ação. E escrevemos lá, calma, o bebê vai chorar, nós sabemos. Ok? Ele vai acordar de madrugada, a amamentação vai ser super difícil. Vamos passar algumas noites em claro. É assim que acontece, certo, pais? Certo ou não? Ou aconteceu só comigo? Graças a Deus, não fui o único privilegiado. Mas de qualquer maneira, se o bebê chorar, nós sabemos o que fazer. Você sabe, não demorou um mês. Todo o plano foi por água abaixo, foi embora. Por quê? A gente deixou o desespero tomar conta. A gente é tomado e levado pelo desespero daquela criança chorando seguidamente. E o medo da desesperança quase que apaga a nossa identidade e memória como pais. Tudo que a gente já tinha experimentado uma vez parece diferente agora. Por quê? A gente esqueceu. A gente deixa o vento do medo e das pressões tomarem o nosso coração e a gente se sente sozinho. Mesmo tendo em nós a experiência e a certeza do que é criar uma criança. É por isso que agora Paulo faz esse esforço de trazer à memória esse Deus agindo através do seu discípulo, no meio do seu discípulo e em seu discípulo. E quantas vezes isso não te fortaleceu na sua caminhada cristã? Quantas vezes você se lembrou de histórias de homens e mulheres de Deus que perseveraram, que foram guiados pelo Senhor em momentos difíceis? Quantas vezes homens e mulheres ao seu redor, na sua comunidade, na sua família, trouxeram para você a lembrança do sustento e da presença firme e fiel do Senhor nos meios das dificuldades e também no meio das bênçãos? Quantas vezes, pelo próprio Espírito do Senhor que habita em nós, experimentamos uma convicção interna, uma graça e uma alegria de ver Deus real e presente nas nossas vidas. Isso porque quando a chama da confiança, da graça e no Evangelho é viva, nós encontramos um presente que nos foi dado. Um espírito de poder, amor e de equilíbrio. E então o nosso medo, a nossa angústia, o nosso pavor, some. É por isso que nós somos chamados a manter essa chama viva no nosso coração. A chama da presença de Deus em nós. Da presença de Deus em meio de nós, o nosso povo. Mas o Deus que age também ao redor dos séculos. Mas é justamente porque esse Espírito está em nós, nós não somos convidados apenas a ter a nossa fé como uma lembrança, como uma memória, guardada no baú onde a gente acessa em momentos de dificuldade, como um remédio que a gente toma para momentos em dor de cabeça, onde a gente só consulta, só abre essa caixa quando a gente precisa.
é mais do que isso. Nós estamos sendo chamados aqui por Paulo não apenas a pensar como cristãos, mas a viver como cristãos. E esse chamado, esse dom nos conduz e nos capacita a uma missão dada pelo próprio Deus, a anunciarmos essa verdade com coragem e sofrermos por ela quando necessário. Perceba que Paulo escreve por conta, porque pelo motivo desse Deus não ter nos dado um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então ele diz, portanto, uma vez que esse espírito habita em você, não se envergonhe de testemunhar do Senhor nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho. Uma vez que esse Espírito, o Espírito que Deus nos deu, e olha que Paulo agora se inclui nisso, Paulo se diz como alguém que também recebeu esse Espírito, o apóstolo chama Timóteo a exercer uma lealdade ainda maior. Ele diz, Timóteo, não se envergonhe. Timóteo, vão dizer que você está agindo na ilegalidade, você vai ser perseguido, você será zombado. As pessoas vão dizer que você é um ignorante, que você tem uma mentalidade inferior, que você está acreditando em bobagens. Vão dizer que você está andando com criminosos, primeiro Jesus e agora eu. Timóteo, não se envergonhe disso. Não tenha vergonha, mas suporte comigo os sofrimentos. Vem participar das minhas algemas. Vem ser rejeitado pelo mundo. Venha ser abandonado pelo mundo. Venha sentir a vergonha de se associar com alguém que está sendo chamado de um criminoso. Venha experimentar o Hotel 5 Estrelas, que é uma masmorra fria e úmida. Vem. Não se envergonhe, Timóteo, mas faça algo mais. Vem sofrer comigo. Se você, como a Nath, é da área do marketing, como eu sou, você diria assim, Paulo, peraí, não, calma. Pera lá um pouquinho, que propaganda horrível. Paulo, não é assim que a gente chama as pessoas para o evangelho. Peraí, vamos mudar o discurso um pouquinho? Vamos falar que é bom. Vamos falar que é só vida. Vamos falar que é vitória em vitória em vitória. E assim as pessoas vão vir, Paulo. Você está errado, você vai assustar as pessoas. Vamos falar que a vida é propaganda de margarina. Vamos falar que é só alegria. Mas não. Paulo convida o seu discípulo a sofrer. Vem sofrer comigo. Vem sofrer. E por que esse convite ao sofrimento é atrativo? Por que Paulo então chama esse discípulo a sofrer por ele? Pelo menos 3 motivos Paulo nos dá. Paulo diz, portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou. Nós estávamos em nossos delitos e pecados. Mas um dia, Ele removeu de nós o destino justo que cabia a nós. Timóteo, você estava sofrendo e não sabia. Você estava na caminho do inferno e não sabia. Você não sabia que viver separado de Deus é a maior tragédia que alguém pode experimentar na vida. Mas não, você foi salvo. Você foi resgatado do Senhor, mesmo merecendo a condenação interna. Mas você não foi salvo para somente desfrutar disso, mas você tem uma santa vocação, um santo chamado, separado para viver em santidade, um chamado sagrado e solene de viver para Deus, de se entregar para Deus, não mais para o seu pecado, para a sua própria injustiça, mas agora a viver para Ele e anunciar aos outros essa mensagem. Isso é um dom, é um presente, é um chamado solene. Isso não te convence ainda?
Talvez Timóteo dissesse, mas Paulo, e se eu perder a minha vida no caminho? E se eu experimentar os sofrimentos da morte, morrer apedrejado, crucificado, decapitado, como outros estão sendo? Paulo usa um argumento final. Ele diz, Timóteo, essa graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos e foi revelado agora por meio da manifestação do nosso Salvador. Esse Salvador tornou a morte inoperante e trouxe à luz a vida e a imortalidade. Jovem, olhe para a cruz. Ela está vazia. O nosso mestre não está mais lá. Ele morreu para que agora nós tivéssemos vida. A morte é um escorpião cujo veneno foi arrancado. Ela já não mais nos aflige. A vitória de Jesus sobre a morte é a vitória de todos aqueles que o seguem. Porque agora nós sabemos que nem a morte, nem a vida podem nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Quer morramos, estamos unidos a Ele. Quer vivamos, estamos unidos a Ele. Não há mais nenhum temor da morte. Onde está o seu aguilhão? São esses os 3 chamados que Paulo dá como um convite a sofrer por esse evangelho. Nós somos salvos por Ele. Nós fomos chamados por Ele e agora Ele nos chama a uma vida eterna. Qual então a nossa responsabilidade? Viver essa verdade, anunciar ela aos outros, tornar esse evangelho visível e claro. Como Paulo vai dizer, que deste evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Nós somos chamados para agora anunciar e testemunhar isso que nós ouvimos dele. Mas não é só isso, porque por esse evangelho eu também sofro. John Stott disse certa vez que ninguém consegue pregar o evangelho, pregar o Cristo crucificado, sem sofrer oposição ou até mesmo perseguição. Se você tem tentado pregar o evangelho e anunciar o evangelho claramente, você certamente vai experimentar esse tipo de coisa. Porque o mundo odeia admitir a gravidade do seu pecado. O mundo vive em oposição a Deus. Uma condição espiritual de quem não consegue reconhecer que vive como inimigo do Senhor. Mas ainda assim, que vergonha há em ser rejeitado. Porque esse evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego, ou seja, do mundo todo. É como se Paulo dissesse, Timóteo, você foi chamado por Deus para ser uma testemunha dele, para anunciar a outros o que ele fez em sua vida. Não seja tímido. Não tenha vergonha. Não evite circunstâncias difíceis onde você corre o risco de perder alguma coisa. Não se envergonhe desse evangelho, porque ele é algo extraordinário. Foi como Deus escolheu reconciliar pecadores injustos consigo mesmo. É por meio deste evangelho que pessoas antes separadas de Deus são trazidas agora de volta para Deus. Se o medo é algo real nas nossas vidas, amigo, a vergonha também é. E talvez nós precisamos admitir isso e reconhecer isso diante do Senhor. Nós estamos experimentando a saga durante alguns meses que é encontrar apartamento em São Paulo. É incrível como isso funciona, é um negócio à parte, é uma aventura e podemos falar disso em outro momento. Mas essa semana, preenchendo uma ficha para se candidatar a um possível imóvel, estava eu, contente, feliz, alegre, confiante. Até que num determinado campo eu tinha a opção, profissão. Como uma meia-culpa, se eu colocasse seminarista, até eu explicar o que é esse negócio, não ia dar certo, né?
Mas, por alguns momentos eu fiquei refletindo. E se agora eu colocasse pastor, ministro religioso, missionário? O que será que eu estaria perdendo? Talvez muito. Eu poderia colocar jornalista, professor, e evitaria todos os problemas, mas por alguns instantes, e se eu me identificasse como alguém que seguisse a Cristo aqui? Será que me achariam que eu sou um mau pagador? Será que talvez o proprietário do imóvel possa me julgar como intolerante? Será que eu seria reconhecido como alguém com menor capacidade intelectual? Isso me fez pensar que nós temos mais momentos assim do que nós imaginamos. Eu não falo apenas de servir a Cristo e ser um agente de Cristo no nosso trabalho, com um comportamento correto e ético, que é o nosso dever no trânsito, na escola, na faculdade. Sermos luz por meio das nossas atitudes, mas momentos onde você talvez ali tivesse a oportunidade ou o dever de se identificar como seguidor de Cristo. Você já sentiu vergonha nesses momentos? Já pensou que isso poderia dificultar oportunidades para você? Pensou que talvez você poderia ser desprezado ou avaliado incorretamente por se identificar como seguidor de Cristo? Paulo nos chama a sofrer se necessário. Eu não tenho dúvidas de que nós já passamos por isso. A questão é como nós podemos superar isso. Eu diria que talvez nós precisamos de um poder maior. Suportar a vergonha e a timidez não é algo que vem de nós. Paulo, nesse trecho, deixa muito bem claro que aquilo que ele exige de nós é segundo o poder de Deus. É pelo Espírito que habita em nós que nós vencemos o medo e a vergonha. Mas não apenas pelo poder, mas nós precisamos de uma motivação maior. Porque embora tenhamos o poder, pode ser que nós não estejamos motivados ou encorajados a sofrer por isso. E talvez eu diria para você, meu amigo, olhe para a cruz. A cruz é o remédio que sara as dores e a vergonha do nosso coração. Você sente vergonha por ser cristão? Olhe para aquele que, pela alegria que foi proposta a ele, suportou a cruz, desprezando a vergonha. Que alegria foi proposta a ele? A nossa redenção, a reconciliação com o próprio Deus. Se ele não teve vergonha de ser acusado injustamente, de ser apontado como um criminoso, de quem sabe ter o seu corpo exposto diante de uma multidão, eu terei vergonha. Como sentir vergonha diante do que Cristo fez por nós? Paulo nos deixa claro e vai tornar ainda mais nos capítulos seguintes de que dias escuros estão chegando, de que ainda assim pessoas precisam ouvir a mensagem do Evangelho, mesmo quando não queiram, mesmo quando a rejeitam, mesmo quando a perseguem, mas que por meio dessa chama viva do Espírito que habita em nós, nós encontramos coragem para anunciar a palavra do Senhor. E estamos dispostos a sofrer por eles se essa hora chegar. Para encerrar, eu queria trazer algumas aplicações sobre como nós podemos tornar isso vivo nas nossas vidas. E se você já fez alguma faculdade, alguma escola, você aprendeu desde cedo uma regrinha básica que é a seguinte: copia, mas não faz igual. E por conta disso eu não tenho 3 aplicações para você, mas 4. Apesar das objeções.
Em primeiro lugar, lembre-se da ação de Deus em sua própria vida. Queridos, tempos sombrios e tempos difíceis não é uma questão de se, mas quando. Nós passaremos por dificuldades e por aflições. Nós passaremos por momentos difíceis. Nestes momentos, nós podemos e precisamos nos voltar para o Senhor e olhar pelo que Ele tem feito em nós. Como seguir em confiança no futuro. Como andar dia a dia sabendo que o Senhor vai ser fiel, vai nos guardar mesmo quando tudo parece escuro. Olhe para o seu passado. Olhe para o que Deus já tem feito em você, por meio de você e através de você. Encontre maneiras de tornar isso prático e vivo constantemente na sua casa. Sente-se com seus filhos, conte para eles histórias de como foi difícil conquistar o casamento, a primeira casa, um momento de saúde. Deixe que os seus filhos lembrem e reconheçam por meio de você a presença fiel de Deus na sua vida. Tenha um memorial, quem sabe, em casa, mostrando pontos e relembrando etapas da sua vida onde a presença de Deus foi real. Traga isso à memória. Quem sabe cria um culto de ação e graças na sua casa por uma vez por mês, onde todos vão trazer a lembrança o que Deus tem feito na vida deles. Lembrar da ação de Deus é uma das formas pela qual o apóstolo nos encoraja a manter a chama do Espírito que habita em nós e nos encher de confiança diante das dificuldades que virão. Mas em segundo lugar, viva consciente da sua missão como testemunha de Jesus. Queridos, nos últimos anos, nós temos enfatizado sabiamente a nossa missão como missionários seculares. E o que eu quero dizer com isso? Nós somos chamados a sermos advogados cristãos no nosso ambiente de trabalho, a sermos presença fiel e pura como médico, como engenheiro, como um professor no nosso trabalho secular. E isso é verdade. Nós somos chamados para iluminar e trazer a ética e a verdade de Cristo nesses lugares. Mas nós não somos profissionais com uma missão. Nós não somos um advogado que serve a Cristo. Nós não somos médicos que servimos a Cristo. Nós não somos professores que servimos a Cristo. Nós servimos a Cristo. E então somos professores. A nossa missão primordial é anunciar o Evangelho de Cristo. É sermos testemunhas, e testemunhas não apenas com o nosso modo de vida, mas com chamados para proclamar uma mensagem, para anunciar verbalmente a quem nós seguimos. A sua presença ética é muito importante, mas a Bíblia nos alerta que a fé vem pelo ouvir. Nós precisamos estar prontos para viver como cristãos, mas estar prontos para anunciar o Evangelho como cristãos. E por isso, minha segunda aplicação para você é que anuncie esse Evangelho com coragem e sofra quando necessário. Nós precisaremos ser corajosos para anunciar. Por quê? Porque o mundo não quer ouvir esse Evangelho, embora ele precise. Embora seja o que ele mais precise, nós precisamos anunciar. E às vezes nós imaginamos que de alguma forma o mundo vai ver algo diferente em nós. Então ele vai falar, que interessante, me fale mais sobre esse evangelho que você segue. E então teremos uma conversa ali de 5 minutos e teremos um convertido. Amém. Deus por diversas vezes vai usar esse método. Mas nós precisamos corrigir uma oração que nós constantemente fazemos. Quando nós oramos, Senhor, me dê portas abertas para falar sobre o Evangelho. Me dê oportunidades para falar sobre o Senhor. Essa oração é pura e verdadeira. Continue orando por isso. Mas reconheça que as portas, elas já estão escancaradas. Cristo já abriu essas portas, ele disse, os campos estão brancos. É hora da colheita. Não espere oportunidades, nem o momento ideal, porque talvez ele nunca venha. O Evangelho nunca foi popular, nem nunca será.
Porque ele ofende o âmago mais profundo das pessoas, do seu orgulho. Não espere um momento adequado para anunciar o Evangelho, porque o Evangelho vai ser inadequado. Ele sempre vai confrontar as motivações mais profundas da pessoa. Ou você acha que não ficou um clima pesado quando Jesus disse para uma mulher samaritana que ela já tinha tido 5 maridos? Não ficou uma situação meio assim? Ela ficou tão desconcertada que ela muda de assunto. Já percebeu? Fala, Senhor, o Senhor é profeta, não é? Onde nós devemos adorar? Aqui ou ali? Anunciar o Evangelho é um chamado para amar a tal ponto que verdades em amor precisam ser ditas. Não estou dizendo que você precisa vomitar, com o perdão da expressão, o Evangelho diante de alguém. Mas significa que oportunidades já estão dadas. O Senhor tem colocado pessoas ao seu redor que não conhecem a Cristo. E se você abrir os olhos, você certamente vai encontrar elas ali. Mas em último lugar, eu espero que você tenha agora entendido e reconhecido o chamado das Escrituras, porque para que a caminhada com Jesus, ela é feita de desafios gigantescos. E que agora você tenha saído confiante e decidido a arregaçar as mangas e a sofrer e anunciar o Evangelho para todas as pessoas que estão na sua frente. Eu louvo a Deus por esse desejo. Mas cuidado. Cuidado, porque o poder necessário para espantar o medo e a vergonha, ele não vem de nós. A coragem e a ousadia que nós precisamos não é algo que vem pelo nosso esforço. Não é algo que nós fazemos, porque ele nunca foi nosso. É um dom de Deus. Uma graça dada por Ele. Não é um fogo que nós criamos e acendemos numa churrasqueira, mas algo que nós conservamos e alimentamos. Ela já foi dada por nós em Cristo Jesus. Ele morreu pelos nossos pecados, ressuscitou no 3º dia, no dia de Pentecostes, enviou o seu Espírito, porque nele, ou para que nele nós tenhamos tudo o que precisamos de uma vida em piedade. Certa vez um pai estava numa mudança, arrumando as caixas da sua garagem, e então ele pede para o filho carregar uma caixa muito mais pesada do que ele poderia carregar. Uma caixa pesada que estava muito além das capacidades daquele menino. Então o menino vai e tenta movimentar a caixa, e a caixa obviamente não se movimenta. E o pai diz então ao seu filho, tenta de novo. O menino vai com todas as suas forças, tenta carregar aquela caixa, ela novamente não se move. Então o pai vira para o menino e diz assim, filho, você não está usando toda a sua força, tenta mover essa caixa de novo. E o menino vai lá pela última vez, tenta jogar aquela caixa do lado, e então vira para o seu pai e fala, pai, eu estou tentando, eu estou usando todas as minhas forças, mas eu não consigo. Então o pai amorosamente vira para o seu filho e diz, filho, não, você não está usando toda a sua força. Você ainda não me pediu para te ajudar. Queridos, a missão que nós recebemos de Paulo para permanecermos firmes e corajosos, ela é realizada no poder e na dependência de Deus. A mesma graça que nos salvou é a graça que nos capacita a viver em piedade e obediência. Como essa graça flui em mim? Por meio dele. Nós buscamos a Ele e fazemos com que a chama, aquilo que já existe em nós, dado por Ele, cresça por meio dos meios de graça que Ele reservou a nós. Pela leitura da Sua palavra, e nós vimos hoje no Capacita como nós podemos usar os salmos para nos guiar nos nossos momentos de alegria ou de dificuldade. Por meio da oração, de dependência firme e corajosa no Senhor. Numa oração sincera de quem se entrega e se deleita no seu Pai. Uma oração de um coração que deposita sua vida sinceramente diante de Deus. Buscando para que Ele, por seu poder, afaste de nós o medo e a vergonha.
Meu convite nessa manhã é que você responda sim ao convite de Paulo. Responda sim a esse convite desprezado pelos especialistas de marketing, onde Paulo diz: vem sofrer. Vem sofrer comigo. Vem participar das minhas algemas. Vem experimentar o que é ser rejeitado. Mas ainda assim, desfrutar de uma alegria, de uma satisfação que em nenhum outro lugar você vai encontrar. Como diria o poeta, vem ver de perto a alegria que é chorar. Vem sofrer pelo Evangelho e caminhar por esse Evangelho, porque caminhar por ele é seguir seguro, firme, ainda que estejamos sozinhos. Que você possa ter a chama do seu coração ardendo em meio à alegria e à riqueza de poder servir a Deus e aos outros no serviço do Evangelho, com humildade, amor e na dependência daquele que nos chamou para uma santa vocação. Vamos orar? Deus amado, nós nos derramamos diante do Senhor nessa manhã. Senhor, nós nos colocamos de joelhos diante de Ti, Senhor, porque reconhecemos, ó Pai, a Tua presença em nós. Reconhecemos, ó Deus, que o Senhor tem sido presente na nossa vida em diversos momentos. Senhor, nós sabemos e Te vimos diversas vezes, seja no testemunho de outras pessoas, e reconhecemos, ó Deus, que o Senhor tem preservado o Seu povo e vai preservar até o último dia. Até o dia, Senhor, que o Senhor virá nos buscar para viver eternamente ao Seu lado. Deus, agradecemos porque o Senhor nos salvou. Te agradecemos, ó Deus, porque o nosso destino era a morte, mas ainda assim o Senhor nos deu uma santa vocação. O Senhor nos salvou e nos levou para Ti, Senhor, derramou o Seu Espírito sobre nós, e agora o Senhor nos chama para testemunhar e anunciar o Seu Evangelho. Senhor, perdão. Nos perdoe por colocar o nosso coração e o nosso orgulho tantas vezes acima do Senhor. Nos perdoe, Senhor, pelos momentos de timidez e de fraqueza, onde nós recuamos no testemunho que o Senhor nos chama a dar. Deus, reconhecemos que caímos. Mas também, ó Senhor, clamamos pela Tua graça sobre nós. Senhor, nos reaviva em nós a chama do Espírito que já foi dado, de poder, de amor e de mansidão. Nos ajude, Senhor, a sermos as testemunhas que o Senhor espera de nós. Senhor, nos ajude, ó Deus, a de alguma forma que não sabemos, a participar dos sofrimentos de Cristo por nós. A encontrarmos, ó Deus, nas perseguições e sofrimentos que encontraremos, a alegria que é servir ao Senhor. Senhor, que essa chama do nosso chamado para sermos discípulos Teus seja reavivada em nosso coração. Que nós saiamos daqui hoje, Senhor, encorajados e alimentados pelo Teu Espírito, a sermos testemunhas vivas do que o Senhor tem feito em nós. Guia, Senhor, a cada homem, mulher, criança, adulto e idoso nessa comunidade, a espelhar e a espalhar o Teu amor onde nós estivermos. Sê conosco, ó Deus, nos momentos mais difíceis, mas que reconheçamos a Tua presença nos momentos de paz e alegria. É o que nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.